cirurgia de varizes, ela surge praticamente na década de 1940, 1950. E é uma cirurgia que, com o passar dos anos, ela foi se aprimorando. Só que a cirurgia chega a um momento que ela atinge o seu máximo, quer dizer, você não consegue ter um resultado melhor com as técnicas que são utilizadas atualmente. Então, sempre que isso acontece na medicina, procura-se desenvolver novas tecnologias. Então, aproximadamente há uns 10 anos atrás, foram feitas pesquisas para tentar uma inovação no tratamento cirúrgico das varizes. E surgem duas correntes, no qual são procedimentos que são menos invasivos, são procedimentos que requerem um menor tempo de repouso e procedimentos com resultado melhor a longo prazo. Então surge inicialmente a radiofrequência e o uso de laser para o tratamento das varizes. Esses dois tratamentos são semelhantes e eles consistem no que nós chamamos de termoablação das varizes. Então essas veias, elas são introduzidas nelas um catéter, e esse catéter tanto pode ser uma fibra ótica, que é no caso do laser, no qual ele vai promover um aquecimento intenso dessa veia com a destruição da mesma. A esse processo nós damos o nome de termoablação. Posteriormente foi desenvolvido outro processo que é muito semelhante, que se chama radiofrequência. Para que todos entendam o que é radiofrequência, a radiofrequência nada mais é que um micro-ondas. Então, na radiofrequência, nós temos também um catéter, e na ponta desse catéter você tem ali um transdutor que vai emitir ondas de rádio e vai levar um aquecimento acima de 100 graus dessa veia, promovendo então a destruição da mesma. Nós fomos pioneiros aqui no interior do Paraná nesse tipo de técnica. E temos ali nosso carro-chefe, onde nós realizamos a maioria desses procedimentos no Hospital Gênesis. Por se tratar de um hospital com uma estrutura adequada, o equipamento praticamente nós temos que disponibilizar para o hospital, mas no Gênesis é onde a gente realiza grande parte desse tipo de procedimento. E é um procedimento que todo paciente que faz fica muito feliz com o resultado e também porque no pós-operatório é muito mais curto e a dor que o paciente sente logo no pós-operatório é muito menor. Olha, esse procedimento ele é indicado principalmente naqueles pacientes que têm o comprometimento das safenas. Tanto o catéter que a gente utiliza no laser quanto na radiofrequência, eles são um pouco rígidos, então para veias muito pequenas a gente faz a microcirurgia de varizes, que é a técnica convencional. Então ele é mais indicado naqueles pacientes que têm um comprometimento das veias safenas. Nós temos duas safenas em cada perna. Nós temos a safena magna, que ela sai do tornozelo e vai até a virilha, e temos a safena parva, que sai posterior ao pé e ela vai desembocar atrás do joelho. Eu tenho aqui um catéter que a gente utiliza nesse tipo de procedimento. Então, nesse procedimento não são feitas incisões. A veia é puncionada com uma agulha de grosso calibre e a gente introduz então na veia um sistema que é chamado de introdutor. Por dentro desse introdutor, então nós utilizamos esse catéter. Então aqui é um catéter que normalmente é utilizado no tratamento com radiofrequência. Então se você for ver esse catéter, aqui nós temos em torno de 7 centímetros, que é onde são emitidas ondas de rádio, ondas de alta energia, que consegue fazer com que o catéter atinja uma temperatura de até 120 graus. Esse catéter ele possui algumas marcas, como você pode ver aqui, né? Então, cada marca dessa corresponde ao comprimento do transdutor desse catéter. Então, quando nós puncionamos a veia, nós vamos levar então esse catéter
até a virilha, onde termina a safena. Obviamente, isso tem que ser acompanhado com um aparelho de ecografia, com ultrassom, para a gente não colocar esse catéter em uma veia importante, como a veia femoral comum. Então, ele tem que ficar mais ou menos a 1 centímetro do término da safena. Aí nós vamos fazendo disparos. Cada disparo que eu faço, eu vou puxar uma marquinha dessa. Então eu sei que eu estou recuando esse catéter em torno de 7 centímetros. A grande vantagem é que você não tira a veia. Então não ocorre uma lesão tecidual como na cirurgia convencional. Na cirurgia convencional nós realizamos o stripping, que consiste na retirada da veia. E quando nós temos a retirada da veia, no trajeto dela, geralmente, mesmo com o enfaixamento no pós-operatório imediato, às vezes formam-se hematomas extensos. Com a radiofrequência e o laser, isso não ocorre. Por que nós optamos pela radiofrequência e não pelo laser? Porque a radiofrequência, a precisão do procedimento é maior. Nós sabemos que cada disparo que a gente faz, eu vou destruir 7 centímetros da veia. Já no laser, a fibra óptica, ela vai sendo retraída gradativamente. Se você deixar ela muito tempo, pode ter queimadura. Se você puxa ela muito rapidamente, às vezes fica segmentos de veias que não são destruídos. Isso não ocorre com a radiofrequência. Apesar que os estudos comparativos entre os dois métodos mostram resultados semelhantes. E o estudo comparativo com a termoablação, tanto com laser como radiofrequência, comparado à cirurgia convencional, mostra que esse tipo de tratamento ele tem um resultado melhor. Inclusive, se a gente for analisar a taxa de recidiva. A taxa de recidiva de varizes varia em torno de 30%. Um período de 5 anos, quer dizer, de 100 pacientes que a gente opera, 30 vai ter que acabar intervindo novamente. Com a radiofrequência, essa taxa ela chega a 4%, então é bem menor. Então é um procedimento novo, é um procedimento inovador e lógico, a medicina ela tem que continuar se desenvolvendo após esse tipo de tratamento que nós temos pela frente. Nós temos agora recentemente num congresso a apresentação de tratamento que é feito com cola. Quer dizer, a veia ela não é destruída pelo calor, mas utiliza-se uma cola, que é o cianoacrilato, é o famoso super bonder. Então você vai injetando essa cola e você vai colando a veia. Isso ainda é experimental, não foi ainda aprovado pelo FDA nos Estados Unidos, mas é um tratamento que futuramente nós também iremos utilizar dependendo dos resultados e dos estudos preliminares. Outra grande vantagem nesse tipo de procedimento é a recuperação precoce. Então, esses pacientes, quando fazem esse tipo de procedimento, a recuperação, o repouso, o internamento desse paciente são 24 horas. Nos Estados Unidos, muitos serviços fazem esse procedimento com anestesia local. Só quando você tem que tirar uma safena, é um segmento muito longo, você vai judiar muito do paciente para fazer infiltração escalonada para poder fazer anestesia. Então a gente prefere ainda fazer com uma raquianestesia, mas é um procedimento que o paciente pode fazer de manhã e com toda a segurança no fim da tarde ir para casa. E exige um repouso em torno de 5 a 7 dias. Quer dizer, ele volta precocemente às suas atividades habituais. É lógico que a atividade física, dependendo da atividade que se faça, o tempo é um pouco mais longo, mas em geral gira em torno de 20 dias. Devo ainda dizer que a estrutura do Gênesis para esse tipo de procedimento é uma estrutura bem adequada e permite com que a gente faça esse procedimento com sucesso. O nosso grupo de cirurgiões vasculares, que todos trabalham no Gênesis, hoje, com certeza, é o grupo que tem a maior experiência nesse tipo de tratamento no nosso estado.